Polícia investiga a hipótese de que bebê de 9 meses que morreu em uma creche particular de Americana tenha tido um mal súbito. Aluno de Bragança Paulista é condenado a pagar R$10 mil por atirar casca de banana em professora durante a aula. Jovem diz ter sido vítima de racismo em rede social e registra boletim de ocorrência em Piracicaba. E também, alta do dólar dá novo ânimo à indústria regional. Agora, no Band Cidade. Boa noite. A polícia encontrou hoje de manhã os corpos de 3 homens que foram assassinados a tiros em uma casa em Campinas. Os 3 corpos foram localizados pela polícia dentro desta casa no núcleo residencial Francisco Amaral, que fica próximo à estrada que liga Campinas a Montemor. Antônio Reginaldo da Silva, de 40 anos, Júlio César da Silva, de 45 e Antônio Pereira da Silva, de 60 anos, foram mortos a tiros. Os 3 tinham passagens pela polícia. As mortes devem ter acontecido durante a madrugada. Os moradores do bairro não quiseram falar sobre o caso. Infelizmente, nesses casos aí, a população ela fica meio receosa, né, de dar maiores detalhes aí, com medo de represália, né? De acordo com o filho do dono da casa, que não quis gravar a entrevista, seu Antônio Pereira da Silva morava aqui neste local há quase 10 anos. O corpo dele e das 2 outras vítimas foram encontrados aqui neste cômodo. Um estava em cima da cama e os outros 2 foram localizados no chão. O filho afirmou que ele não sabia muito da vida do pai. Disse ainda que o homem bebia muito e possivelmente tinha envolvimento com drogas. Dentro da casa foi encontrado este cachimbo, usado para o consumo de substância entorpecente. Depois do laudo preliminar apontar que o bebê de 9 meses que morreu na semana passada em uma creche de Americana não ter engasgado nem ter sofrido violência, a Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que ele tenha tido um mal súbito. Os pais da criança chegaram ao 3º Distrito Policial de Americana por volta da 1h da tarde. Assim que deixaram o local, conversaram rapidamente com a imprensa. Eles acreditam ser prematuro falar sobre o assunto antes da conclusão do laudo, que vai apontar a causa da morte do bebê que tinha apenas 9 meses de vida. A nossa parte foi dar o nosso depoimento, não tive acesso a nada. O que vai me interessar agora será o laudo. O laudo conclusivo deve sair em 40 dias. Um preliminar já apontou que não houve engasgamento e nem violência. A mãe não entende o que possa ter acontecido e garante que o filho não tinha problemas de saúde. Para o delegado, o depoimento dos pais foi importante para conhecer a rotina do bebê. Tudo caminha para que tenha sido um evento natural, ou seja, a criança teve um mal súbito que evoluiu para o óbito. Não existe nenhum disso, volto a dizer, não existe nenhum disso de morte violenta. Além dos pais de Samuel, uma vizinha que ajudou a socorrer o bebê e a mãe de uma criança que frequenta o local foram ouvidas hoje pelo delegado. Nos próximos dias, novos depoimentos devem acontecer. Será realizada perícia no local para verificar as condições de funcionamento da escolinha, o que não vai alterar em muito a tipificação ao final, mas que vai trazer para os autos assim, uma ideia de como era e as circunstâncias, as condições que funcionava. Os acidentes nas linhas férreas da região vêm preocupando os moradores que vivem nos municípios cortados pelos trilhos. Em Valinhos, só neste mês, 2 pessoas morreram depois de serem atropeladas por trem. O risco na malha ferroviária é cada vez mais evidente. A cena é comum em Valinhos. Sem alternativas, carros, caminhões, pedestres, motociclistas, todos são obrigados a cruzar a linha férrea para ir de um lado ao outro da cidade. Uma situação antiga que provoca cada vez mais medo. É perigoso porque não tem mais a cancela, né? A gente tem que ficar prestando atenção muito na buzina do trem. Acho que é perigoso, sim. Principalmente para as crianças, né? Eu achava que isso aí era para ter um sinal indicando alguma coisa, porque às vezes acontece muito acidente, né? Na região central, muitos passam a pé pela velha estação ferroviária. Jovens e idosos utilizam a área para acessar o centro. Os ciclistas atravessam os trilhos carregando as bikes. O trecho perigoso fica a menos de 500 metros de um túnel subterrâneo muito mais seguro. Tem o túnel aqui, mas a turma você sabe como é que é, né? São meio abusadinhos, então eles preferem passar por lá para cortar caminho, o que acontece acidente.
Em apenas 15 dias, 2 pessoas morreram no município depois de serem atropeladas por um trem. Um rapaz de 25 anos prendeu o pé na linha férrea e não conseguiu escapar a tempo. No último domingo, o corpo de um homem foi encontrado pela Polícia Militar ao lado dos trilhos. Não se sabe se ele tentou pegar carona ou se passou mal e foi atingido pela composição. Eu penso que as autoridades deveriam analisar melhor, o pessoal da parte de transporte, de planejamento, né, o que poderia ser feito. Situações que obrigaram a prefeitura a fazer algumas mudanças. No centro, este túnel foi aberto para que os visitantes do museu atravessem com segurança. A administração está estudando ainda a implantação de passarelas e pontes em trechos mais vulneráveis. Então são várias ações, mas essa situação só poderá realmente ser resolvida de fato se tiver, junto com o município, a execução de melhorias e investimentos de equipamentos de segurança por parte da empresa que explora a malha ferroviária. No próximo bloco, com um buraco no piso, ponte de pedestres em Campinas se transforma num grande risco, principalmente para idosos e crianças.